e eu quero fazer um programa muito voltado à comemoração do dia de hoje, não é? Porque hoje nós estamos honrando, nós estamos reverenciando, comemorando duas datas. Primeiro, a data de Nossa Senhora, né? Eu estava até verificando numerologicamente o porquê dos números, dia 12 de outubro, enfim. Porque a imagem de Nossa Senhora foi resgatada por pescadores em 1717, 1717, que somando dá, né, uma energia também 7. Se você somar 1 mais 7 mais 1 mais 7, dá, somando tudo, 7. Aí nós vamos ver que D. Pedro I, né, nessa fase, nasceu dia 12 de outubro. E o Papa João Paulo II, quando chegou aqui no Brasil, foi decretado, né, para comemorar o dia de Nossa Senhora, o dia 12 de outubro. Então é muito importante a gente saber que tudo tem um porquê. E hoje nós estamos reverenciando a força máxima dessa energia feminina que tanto nos protege, que tanto nos ajuda com o seu manto azul, seu manto sagrado. E eu tive o privilégio de estudar numa escola franciscana bem conhecida, bem tradicional aqui de São Paulo, no bairro de Moema, no Colégio Nossa Senhora Aparecida, no Consa, aonde realmente eu tive ensinamentos muito bons, muito profundos, dessa energia toda da fé, né, de Nossa Senhora, de São Francisco. E também, hoje nós comemoramos o Dia das Crianças, não é? Crianças que são tão importantes, são bênçãos quando chegam na vida de uma família. E quando nós entendemos a energia, a personalidade, as características de uma criança, nós conseguimos ajudá-la a desenvolver, a crescer, a se superar. E é isso que a gente precisa, que todos os seres humanos possam acessar a felicidade e a prosperidade. Então, sejam muito bem-vindos ao programa Conheça-te de Márcia Pugliese e nós vamos aprofundar o tema criança. É isso mesmo. Você sabia que você pode fazer o estudo numerológico de uma criança? Eu tenho feito bastante já na barriguinha da mamãe, às vezes sem a criança nascer. Os pais já intuíram o nome que aquela criança vai ter. Nós fazemos a combinação do nome, primeiro nome, que é a chave que abre portas para essa criança. Nós fazemos a combinação dos sobrenomes e vamos ajustando o melhor dessa energia para que essa família compreenda todas as potencialidades, os dons, os talentos, as características dessa criança. E é muito importante, né? Porque, afinal de contas, quantos de nós passamos por readaptações, tivemos que recomeçar coisas na vida, porque nós, muitas vezes, sem conhecimento, a família sem conhecimento, nós entrávamos no automático da vida. E quando percebíamos, estávamos indo na contramão, estávamos com muita dificuldade, porque nós não tivemos o foco daquilo que é a nossa característica, daquilo que é genuíno para nós. Então, é muito importante a gente saber ponto a ponto. E uma criança é aquele solo fértil, né? Tenro. Uma criança, ela vai aprender, ela vai desenvolver pelas experiências e pelo exemplo. Às vezes você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas o seu exemplo como pai, como mãe, como educador, como familiar, é muito significativo para aquela criança. Então, nada melhor do que através do nome do nascimento, a gente entender todas essas características e orientar essa família. Quantas crianças, né, que chegam para mim, os pais, e falam, nossa, tá difícil a educação, porque é uma criança inquieta, é uma criança que não para, né, de modo algum, parece que é hiperativa, e quando a gente faz a análise do mapa numerológico, nada mais é do que essa criança tem muita letra E, tem muita letra no valor do 5, traz um desafio 5, que é o movimento, que é o exercício físico. E quando o pai, o familiar, entende que é apenas ajudar essa criança com um esporte,
né, colocando em alguma atividade esportiva, alguma atividade física, essa criança vai compensar as energias que ela traz e as coisas tendem a fluir com muito mais facilidade. Uma criança, a gente pode estudar o nome completo. Nós vamos ensinar como essa criança vai assinar, né? Como essa criança vai imprimir a sua marca energética, que é a assinatura, como ela pode usar o nome na escola para se alfabetizar, porque ultimamente eu tenho atendido bastante educador e eles falam que para a alfabetização eles usam apenas 2 nomes da criança, o nome e um sobrenome, para que não fique muito difícil. E depois, ao longo do aprendizado, a criança vai se desenvolvendo. Da mesma forma, o dia, mês e ano que essa criança nasce é super importante, porque esse dia, mês e ano é a energia da lição de casa, é aquilo que essa criança precisa crescer, evoluir e desenvolver. Porque é uma criança, mas vai crescer, vai virar um jovem, um adulto, e ela precisa saber qual que é a lição de vida dela, a potencialidade que ela tem para aprender, desenvolver, tirar aquele diploma e passar de ano. Então, nada mais fácil, né? Mais coerente do que a gente poder facilitar todo esse caminho. E eu tenho um cliente muito querido, eu já falei disso muitas vezes aqui nos meus programas, e ele fala que a numerologia, esse estudo numerológico, é um trabalho de base, porque ele vai dando as bases necessárias para a pessoa crescer, se estruturar, evoluir. Então, é um trabalho de base que ajuda a diminuir o percentual de erros na vida. Porque a partir do momento em que você valida, que você tem a validação da sua força, daquilo que você vem para trazer, né? Fazer, você vai realmente fortalecendo o que você tem de melhor e você vai minimizando aquilo que você tem de dificuldade, porque é assim que a gente vai fluindo, que a vida vai acontecendo. Então, é importante sim fazer o estudo da sua criança. Pode estar ainda gravidinha, na barriga da mamãe. A gente faz esse estudo em 2 etapas. Primeiro eu faço o estudo do nome, né? Nós vamos aferir, nós vamos estudar minuciosamente a combinação do nome, do sobrenome, a força ancestral do sobrenome de mãe, a força ancestral do sobrenome de pai, se precisa ter um nome composto ou não. Tudo isso é estudado dentro desse momento, desse primeiro momento. E eu sempre respeito muito, né? Porque tem uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Então, não é à toa que eu tenho esse nome, né? Não é à toa que eu tenho somente um sobrenome. Você que está me ouvindo agora tem um erro de cartório, de repente o seu Melo é com 2 L's e a família toda, o seu Melo é com um L só. Então, tudo isso nós vamos entendendo, a numerologia vai mostrando, vai decodificando, para que você entenda todo esse potencial. A data do nascimento já é uma missão imposta. Os nossos mentores, os nossos mestres, nos dão aquele momento de cortar o cordão umbilical, o primeiro sopro da vida, que é o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo do nosso nascimento. Então, é aquela força, aquela energia que nós temos que aprender. É como se nós tivéssemos feito uma prova, não passamos de ano e agora estamos aqui com essa data, com essa característica para resolver. Aí nós vamos ver também que num estudo de uma criança, depois que nós fechamos, né, esse estudo completamente, eu tenho as cores que nós podemos utilizar. Cores para fazer o enxoval, cores que são mais favoráveis, cores que devem ser evitadas, né? Eu me lembro que em determinado momento da minha família, um sobrinho, que nós estávamos viajando todos juntos, ele era bebê, e eu havia alertado a minha irmã que não colocasse muito amarelo nele,
porque o amarelo era uma cor que sobrecarregava, ele tinha muito letras e vibração do amarelo. Então, que ele só deveria usar a cor amarela quando ele estivesse mais caidinho, mais calminho, enfim. E numa noite, só para que vocês entendam, né? Ela colocou um pijaminha e era amarelinho. E esse menino, bem dizer, acordava a noite toda, chorava a noite toda, até que eu fui ver, né, se eu podia ajudar em alguma coisa. E eu falei, vamos dar um banhinho nele e trocar esse pijama. Eu acho que esse amarelo não está fazendo bem. Coloca um branco, um azul, um verdinho, qualquer outro pijaminha que você tiver. Mas vamos tirar o amarelo porque está sobrecarregando. E foi assim que aconteceu. Nós demos um banhinho, ele se acalmou, trocou por um pijaminha verde e ele dormiu praticamente a noite toda, mais calmo, mais tranquilo. E assim na nossa vida, né? E as cores também têm a ver com alimentos. Então, depois que a criança começa já a fase de introduzir alimentação, as letras faltantes, elas têm a vibração de um alimento. E nós conseguimos passar esta informação. Então, quantas crianças que seria bom se alimentar, de repente com sucos, vegetais, legumes, isso tudo é orientado dentro do estudo numerológico e fica para a vida, né? Porque vai crescer, mas o nome não muda. Mesmo que a pessoa se casar, pegar uma cidadania, fazer uma outra correção e adquirir mais sobrenomes, mas o primeiro nome é a marca energética, é a impressão digital no universo. Então, nós levamos muito em consideração. Vibe Mundial 95,7. A rádio que